Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Bastaria esta simples menção do Salmo 117 para meditarmos a partir de hoje em todos os dias de nossa vida. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Toda a nossa vida é centrada neste dia, que celebramos já na madrugada de ontem, na Vigília Pascal, o dia da ressurreição do Senhor. Se nossa vida não é centrada neste dia, do que nos serve nos chamarmos de cristãos, de que nos serve ter sido batizados, como nos disse São Paulo na leitura de ontem. Nós fomos batizados em Cristo, sepultados com Ele e ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Não é apenas hoje, no domingo da ressurreição, que é dia de máxima alegria para os cristãos. É todos os dias por causa deste dia. É por causa deste dia é que nós temos a alegria, a esperança da salvação. Não é por causa de nossas obras, não é por causa de algum mérito que tenhamos, não é porque possamos ser um pouco melhor que os outros, é por causa deste dia, porque foi neste dia que o Senhor completou a sua obra de redenção do gênero humano, que, como nos diziam as leituras da Vigília Pascal, é obra maior que a criação do mundo, é obra maior que a transposição do Mar Vermelho com pé enxuto, é obra maior que todos os portentos que Deus fez a seu povo. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a data, é o dia. Nenhum outro tem importância diante desta data. Nenhuma outra solenidade tem mais importância que a Páscoa do Senhor. E aí, ontem já perguntava, onde estão os cristãos? Onde estão os cristãos? Daqui uns meses, o IBGE vai passar de novo por nossas ruas e vai encontrar milhares de cristãos autodeclarados, que nem a Páscoa do Senhor não celebram, que celebram uma Páscoa comercial do coelho, da comezaina, do encher o bucho e o pandulho, de dizer, não pude ir à missa porque estava preparando a comida para o domingo. Não foi a comida que nos salvou, não é o nosso estômago que nos salva, não são as compras e os presentes trocados que nos salvam, é o Senhor que nos salvou. Ainda ontem comentava com alguns como é possível que os cristãos dos dias de hoje não percebem o ridículo que vivem, o ridículo, o patético, de celebrar a data e o personagem principal da data não estar presente, porque não o deixam estar presente. Isto, queridos irmãos e irmãs, não é algo de agora,
é de sempre. Apenas nos nossos tempos se aprofundou. São Bernardo de Claraval, já na viragem do século XII, nos dizia, no seu sermão da Páscoa, da ressurreição do Senhor: os amantes do mundo e os inimigos da cruz de Cristo em vão levam o nome de cristãos. Eles suspiram toda a quaresma pelo dia da Páscoa, para se entregarem desenfreados ao prazer. Deste modo, uma triste realidade embaça a alegria pascal. Dói-nos a injúria que fazem nessa solenidade, porque o fazem precisamente nela. Que pena! A ressurreição do Salvador tornou-se tempo propício para pecar, oportunidade para voltar a cair, como se Cristo tivesse ressuscitado para isso e não para nos reabilitar. Essa lamentável situação que impede a renovação espiritual deve-se aos costumes mundanos e ao desleixo. Atenção, São Bernardo está falando de sua realidade no século XII. Nós estamos no século XXI. Será que nós somos melhores que nossos irmãos no século XII? Que nossa vida espiritual não decaia nem se enfraqueça ao chegar ao tempo da ressurreição, mas esforcemo-nos por melhorar e superar-nos. Aquele dentre nós que depois dos rigores da penitência da quaresma, aquele que não volta às consolações carnais, mas vive confiado na misericórdia divina e respira o fervor e a alegria do Espírito Santo, este já não se angustia com a recordação dos pecados passados, mas se deleita e se inflama com a recordação dos prêmios eternos. Esse é o que ressuscita com Cristo, o que celebra verdadeiramente a Páscoa do Senhor. Que lição tão bela nos dá São Bernardo em seu sermão tão inspirado no dia da ressurreição do Senhor. Ainda ontem, dizia eu, que ressuscitam com Cristo aqueles que lhe são fiéis e fazem a sua vontade, colocando todas as demais coisas que não são Cristo, obviamente, abaixo dele. Não faltou alguém para, no final da Santa Missa, um coração daqueles duros, empedrados, dizer: Padre, não dá para falar essas coisas, as pessoas se doem, nunca mais vão vir. A obrigação minha, como sacerdote, é falar a verdade. Vão ressuscitar com o Senhor aqueles que fazem a vontade do Senhor. Ressuscitam para a vida eterna. Aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor e querem continuar teimando e fazendo a sua própria vontade e colocando o mundo, a carne e o demônio acima de Deus e obedecendo a eles, a carne, o mundo e o demônio, não ressuscitarão para a vida eterna. Que tão difícil entender isso. Que doutrina nova está aí? Nenhuma. Essa é a doutrina do Senhor, que nos foi transmitida pelos apóstolos. E é por isso que os verdadeiros cristãos se alegram no dia de hoje e têm o dia de hoje como o marco da sua vida. Porque é no dia de hoje, da ressurreição do Senhor, que nós fomos libertos do poder da morte eterna. Que nós fomos comprados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Por isso toda a vida do cristão gira
ao redor do dia da Páscoa. Não é a festa do Natal, não é qualquer outra festa, é o dia de hoje. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando saírem dessa igreja hoje, quantas fumaças veremos por aí daqueles que foram batizados, nominalmente são cristãos, os famosos cristãos do IBGE, e já estão desde cedo ateando fogo para sacrificar a carne que vão comer no altar do seu próprio Deus, que é o seu estômago. E nem a vigília pascal, e nem a Santa Missa do domingo da ressurreição. Era dia, no dia de hoje, dia em todas as nossas igrejas, da mais pequenininha à nossa catedral, estarem lotadas até as ruas, atapetado de povo, porque este povo vai dizer, quando passar o IBGE, eu sou cristão. É sobre este povo e sobre nós que devemos pedir a Deus a graça da conversão. A porta do céu não recebeu aumento, não houve adornamento, ela não sofreu reformas. O Senhor mesmo diz que a porta do céu é estreitíssima e são poucos que passam por ela, e aquilo que é impossível a nós, não é impossível para Deus, Deus que é amor e misericórdia. E se nós somos salvos, como ouvimos no Exultet ontem, somos salvos apenas pela misericórdia de Deus. Por isso, o apóstolo nos diz: celebremos o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, que já está imolado, não com essas festas pagãs, mas com a festa pura, santa, sem maldade, sem perversidade, e usa aqui o símbolo do pão ázimo, o pão que nós usamos para a Santa Eucaristia, o pão da pureza e da verdade. Olhem, queridos irmãos e irmãs, contemplem o testemunho dos apóstolos. Não foi um desvario a ressurreição. Não foi como tive o desprazer de ouvir ainda esta semana um famoso sacerdote no Brasil dizer que Jesus ressuscitou no coração dos apóstolos. Esse padre que disse isso é um herege, deveria ser corrido a chicotadas da igreja. E o bispo que o deixa dizer uma coisa dessas e passa impune também. Cristo não ressuscitou no coração dos apóstolos. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Reassumiu seu corpo em um corpo glorioso. E então diz Pedro: nós somos testemunhas de que ele ressuscitou. Nós comemos e bebemos com ele ressuscitado. E alguém pode dizer: estes apóstolos estavam todos loucos, eles viram um fantasma, eles viram uma manifestação. Não, eles comeram e beberam com ele. E não só os apóstolos, mas mais de 500 irmãos no início da igreja. Mais de 500 irmãos comeram e beberam e conviveram com ele, 40 dias ainda após a Páscoa, antes da sua ascensão. E ele diz: nós somos testemunhas disto, do fato da ressurreição. Não é um símbolo, não é uma ressurreição de faz de conta no nosso coração, é Cristo ressuscitado, vivo entre nós. É o que celebramos a cada Santa Missa. Ele está aqui, vivo entre nós. Não está simbolicamente.
está vivo entre nós, como esteve com seus apóstolos e seus discípulos. Ele está vivo entre nós, Ele come e bebe conosco na Santa Eucaristia. Ele nos dá sua carne e seu sangue vivos, não de um morto, na Santa Eucaristia. É estas verdades que nós temos que impregnar-nos diariamente, para não nos esquecermos, para não cairmos no paganismo de tantos que foram batizados e vivem como pagãos. Se nós ressuscitamos com Cristo, também nos diz São Paulo, esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, e não as coisas aqui, deste lodo, deste mundo, desta imundície em que nós vivemos. Não dessas coisas para a nossa carne corrompida. Esforçarmos-nos para alcançar as coisas do alto. E nossa vida então vai estar escondida em Cristo, em Deus. E então, diz São Paulo, quando Cristo aparecer em seu triunfo, para nos julgar, para julgar os vivos e os mortos, que para isso ele foi constituído juiz pela sua ressurreição. Então nós também, que vivemos uma vida escondida em Cristo, que buscamos as coisas do alto, então nós ressuscitaremos com Ele e apareceremos com Ele em seu triunfo e em sua glória. É difícil para nós mantermos-nos fiéis, tanto quanto mais difícil para aqueles que não confiam na misericórdia de Deus e não buscam as coisas do alto. Estes serão queimados como a erva seca, serão queimadas como o joio, serão apartados. E infelizmente muitos dentre nós. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, para garantir a nossa participação ativa na salvação que recebemos do Senhor, para garantir a nossa participação ativa como homens e mulheres e crianças e jovens totalmente voltados para Deus. Esqueçamos as coisas do mundo, já é tempo. Esqueçamos de alimentar os nossos falsos desejos de poder, de glória, de fama, de encher este corpo além daquilo que ele necessita. Esqueçamos de nos ocupar com tanta ninharia. Esqueçamos-nos de perder tempo com tanta bobagem. O tempo é a coisa mais preciosa que o Senhor nos deu. E haveremos de prestar contas de cada minuto perdido, nos diz o Senhor. De cada minuto perdido e de cada palavra mal empregada. É por isso que o apóstolo nos convida: vivamos uma vida escondida em Deus, usando todo o nosso tempo para a nossa santificação, para a santificação da igreja, para puxar nossos irmãos também para as coisas do alto. Nós não podemos ficar indiferentes e achar que azar o deles, se não querem as coisas do alto. Nós temos obrigação, pelo testemunho de nossa vida cristã, verdadeiramente cristã, colocando Deus acima de todas as coisas, dar testemunho a todos aqueles que foram batizados e não vivem a sua fé, para que eles, vendo a nossa vida, vejam um evangelho vivo, um Cristo ressuscitado. Papa Francisco tem insistido tanto isso desde o início do seu pontificado, que os demais possam ver em nós a alegria do evangelho,
a alegria. Ver o Cristo ressuscitado em nós. Em nós, nós somos o catecismo de nossos irmãos que vivem afastados da fé. Nós somos a Sagrada Escritura perambulante para aqueles que não vivem a sua fé. A nossa tarefa é muito grande. Temos que dar testemunho daquilo que cremos. É por isso que devemos rememorar e, como dizem os profetas, ruminar e ruminar, que este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Todos os dias nossos devem ser vividos nessa alegria pascal. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.